Olá, graça e paz, é um prazer estar aqui com você. Hoje nós vamos encerrar mais um curso de Jonas. Nós gostamos muito de falar de Jonas, você já percebeu como esse profeta fala ao nosso coração, como a história dele nos comove, né? Talvez é porque fale de fuga, e como nós muitas vezes fugimos da presença de Deus. Como nós muitas vezes corremos dos braços poderosos de Deus. Dizemos amar tanto ao Senhor, mas muitas vezes nós não acreditamos no chamado que Ele tem para nós. Como se o chamado fosse algo ruim. Nós falamos do Jonas que pregou para Nínive e reclamou quando perdeu a sombra. Nós falamos do Jonas que orou dentro do ventre do grande peixe, orou um pouco atrasado, né? Nós falamos do Jonas que dormiu no navio. Acho que se você não viu esses episódios, acho que vale a pena dar um pulinho ali e deixar Deus falar o teu coração. E hoje nós vamos encerrar, só lembrando que nós falamos do livro de trás para frente. Então hoje vamos falar do primeiro capítulo. É isso mesmo, curioso, né? Eu te convido a vir comigo aqui no capítulo 1 do livro de Jonas. Abra aí então a sua Bíblia, esse profeta lá no final do Velho Testamento. Vamos lá? Olha o que diz a palavra de Deus em Jonas capítulo 1, versículo 2. Diz assim a palavra de Deus: Apronte-se, vá à grande cidade de Nínive e grite contra ela, porque a maldade daquela gente chegou aos meus ouvidos. Olha que curioso, e nós já vamos eliminar aqui algumas coisas, algumas desculpas que nós às vezes damos ao Senhor. Jonas aqui, ele não era mais como Samuel, um menino, né? Você lembra da história de Samuel, que pensou que era Eli falando com ele. Não, era a voz do Senhor. Jonas aqui já era um homem maduro, ele discernia a voz de Deus. Jonas passou por aquela fase de criança, aquele primeiro momento da vida cristã, onde nós pensamos que o céu é só para nós e não há uma missão posterior à salvação. Jonas também já compreendia as implicações da obediência. Jonas também já compreendia que a grande missão, a grande comissão fala de amor. As boas novas tratam de amor. As boas novas tratam de nós nos esvaziarmos e levarmos o amor de Deus às pessoas, seja por palavras, seja por atitudes, seja por contribuições, seja pelo testemunho vivo dentro de nossas famílias, com nossos parentes, com os nossos amigos. De todas as formas, o Evangelho, na verdade, ele não é apenas um lugar para nos salvarmos de algo que consideramos ruim. Não, o Evangelho é um relacionamento de amor para com Deus. E com esse amor que nós aprendemos, que nós somos amados, nós aprendemos a amar também o nosso próximo. Então, no primeiro momento, o que a gente observa aqui? Jonas não era mais criança. Jonas era maduro bastante para discernir que era importante obedecer ao Senhor e levar aquela palavra a sério. Mas o que Jonas faz? A gente vê que Jonas, ele até se apronta, ele até se arruma, mas ele pega um navio para outra cidade. Jovem, eu estou aí falando com você. Eu não sei o que você fez com o seu chamado. Eu não sei se você pegou o seu chamado e enterrou achando que Deus era mau, e nós falamos disso, uma visão distorcida do amor e da bondade de Deus. Eu não sei se você pegou e financiou uma viagem na direção contrária, alegando que precisa de dinheiro, alegando que precisa realizar ações. Nós falamos disso também durante a série, que Deus cuida de tudo. Mas eu quero despertar você. Ouça a voz do Senhor, não dê desculpas. Ouça a voz do Senhor, seja sensível à voz de Deus, mas uma sensibilidade que gera atitude correta. Porque Jonas aqui, ele comete algo. Jonas aqui, ele escuta uma palavra específica e aí muda tudo. Eu deixei esse capítulo para o final, não foi à toa, porque talvez, jovem, você que está me vendo, você fala, mas eu faço um monte de coisa na igreja, eu faço um monte de coisa no reino de Deus, eu me envolvo em várias atividades, mas eu quero chamar a atenção, porque há algo específico que Deus te chamou. Eu quero te chamar a atenção para que você obedeça, não o que os homens estão dizendo para você fazer. Eu quero chamar a atenção e perguntar para você, você está obedecendo o chamado específico que Deus te deu? Você está fazendo aquilo para o qual Deus te chamou para fazer? Porque você
com o seu dom, com o talento, com o chamado que Deus te deu, preenche uma lacuna. Assim como o que Deus me deu em específico preenche uma lacuna na vida de muitos jovens. Eu creio que o que Deus te deu preenche uma lacuna. O chamado específico de Jonas era ir ali em Nínive. Aquele povo precisava ouvir a palavra de Deus, porque você viu que aquele povo se arrependeu. O primeiro ponto que eu toco no teu coração é: não diga que está fazendo de tudo e aceite isso como argumento. Eu quero saber se você está disposto a obedecer ao teu chamado específico. Isso faz toda a diferença. Mas me dá uma dica aí desse negócio de chamado específico. Vou te dar uma dica. Seus dons apontam para algo específico. O que queima no teu coração aponta para algo específico. A reação de algumas pessoas quando você exerce o seu dom, são abençoadas, aponta para algo específico. Algo que flui aponta para algo específico porque é dado por Deus. Algo que cresce dentro de você aponta para algo específico. Poxa vida, hein? Eu te dei 5 dicas, disse que era só um. O segundo ponto que eu quero falar para você é que se Jonas não vai pregar, se Jonas ignora o povo de Nínive, aí eu quero quebrar um tabu aqui, tá? Eu vejo muita gente falando assim: ah, mas se você não for fiel a Deus, Deus vai levantar outro. Jovem, não use isso como argumento. Não use isso como desculpa. Deus te deu uma missão, Deus te deu um chamado específico. Viva o específico que Deus te deu, porque o específico que Deus te deu é um instrumento para tocar uma pessoa em determinado lugar, em determinada cidade, que necessita de ouvir de determinada forma que só você tem. Jonas ali, quando ele pensa em ignorar aquele povo e o faz, ele mostra falta de amor. E aí eu pego pesado, né? Porque quando você ignora o teu chamado, resolve esconder o teu talento, resolve se esconder e fingir que não é com você, que aquela voz não estava se direcionando a você, você está sendo duro de coração, você está sendo desamoroso, você está tendo uma atitude de frieza, não está se importando com as pessoas. E aí abre-se uma brecha no teu coração, porque o evangelho que você está vivendo, se ele é verdadeiro, envolve amar. E amar com aquilo que Deus te deu. Essa também é uma dica boa, hein? Terceiro ponto que eu quero compartilhar com você, e eu quero, só antes disso, ler um versículo que eu deixei anotado aqui, porque eu não poderia esquecer esse versículo, é Lucas 12, 48, diz assim a palavra de Deus: mas o empregado que não sabe o que o patrão quer e faz alguma coisa que merece castigo, esse empregado será castigado com poucas chicotadas. Assim será pedido muito de quem recebe muito, e daquele a quem muito é dado, muito mais será pedido. Eu quero pegar o finalzinho desse versículo aqui e dizer: jovem, Deus te deu muitas coisas. Você tem que responder à altura daquilo que recebeu do Senhor. Isso é obediência. Márcio, então obediência não é o fazer de tudo, me envolver em 10 ministérios na igreja? Não. Obediência é você responder com aquilo que foi dado a você. Quando eu venho aqui, faço live, estudo a palavra, venho aqui, prego para você com o escritório que Deus me deu, eu estou respondendo à altura do meu chamado para abençoar a tua vida. Eu te pergunto, você está respondendo à altura do teu chamado? Mas por que é tão importante responder à altura do meu chamado? Porque Noé, quando respondeu fazendo a arca, é a altura do chamado dele. Quando Paulo vai pregar aos gentios, a altura do chamado dele. Quando Pedro prega ali para os judeus, a altura do chamado dele. Quando Esther resolve agir como rainha e corre o risco de ser, do rei não se virar para ela, ela estava agindo à altura do chamado dela. Quando Neemias se torna o construtor, ele estava agindo à altura do chamado dele. Eu quero dizer, a salvação chega a nós porque alguém age à altura do seu chamado. E isso permite que Deus nos toca. Você toca pessoas quando age à altura do seu chamado. Terceiro ponto que eu quero compartilhar com você é que Jonas 1,5, olha o que diz a palavra de Deus. Eu vou voltar aqui, Jonas 1, versículo 5. E diz assim o versículo: os marinheiros ficaram com muito medo e gritavam por socorro, cada um ao seu Deus. E para que o navio ficasse mais leve, jogaram a carga no mar,
Porém, Jonas tinha descido ao porão e ali havia se deitado e caído no sono profundo. O capitão do navio o encontrou ali e disse: como é que você está aí dormindo? Levante-se e peça socorro ao seu Deus. Aqui entra outro ponto importante. Em algum momento você será despertado do sono. Não tem jeito. Eu quero e eu sonho ouvir do Senhor, servo bom e fiel. Eu não sei em que momento nós seremos tocados. Eu quero responder o meu chamado, jovem. Eu estou pregando para você responder ao seu. Não durma no teu chamado. Porque ou você vai acordar no meio de uma tempestade, ou você vai acordar um dia diante do Senhor na eternidade, ou você vai tomar consciência em algum momento. Jonas tomou consciência no meio da tempestade, que ele estava dormindo, que ele estava em desobediência e que as coisas não poderiam ficar assim. Quantas das vezes nós pregamos para jovens e eles fingem que aquilo não é com eles, e eles jogam problemas e falam que aquilo é por causa de acontecimentos e não querem despertar. Eu estou trazendo essa palavra para você, jovem, porque 2022 é um ano de você despertar. Parar de se esconder atrás das emoções e despertar. Nós estamos falando de emoções, falamos de ansiedade. Vamos falar neste domingo, 15 horas, de ira. Por quê? Porque você não pode mais ser controlado por emoções. Falei de emoções porque muitas vezes os jovens, nós nos escondemos atrás delas. Então, o terceiro ponto aqui que eu quero deixar claro para você. O sono, uma hora, será arrancado. Seja por uma tempestade ou por qualquer outro acontecimento. Deus, em determinado momento, vai arrancar esse sono. E aí entra o quarto ponto, logo posterior ao sono, que é a consciência. Olha o que diz a palavra de Deus no versículo 8 do capítulo 1. Então lhe perguntaram: agora diga, quem é o culpado de tudo isto? O que você está fazendo aqui? De onde você vem e de que país você é? Qual é o seu povo? Jonas respondeu: eu sou hebreu. Respondeu Jonas e adorou o Senhor. Adoro o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Em seguida Jonas contou que estava fugindo de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Jonas foi acusado ou confessou? Jonas confessou. Isso fala de um despertar da consciência. E a minha oração é que jovens possam despertar da consciência, abandonar o pecado. E eu não falo aqui só do pecado, abandonar o pecado da desobediência, abandonar o pecado da fuga do chamado. Jovens chamados por Deus, com potencial, com talentos, jovens que receberam investimento da parte do Senhor e que simplesmente se dão ao luxo de fingir que não é com eles, esquecem do chamado. E aí eu conto um pequeno testemunho aqui de uma discípula que nos visitou essa semana e aquilo me deixou muito emocionado, porque muito cedo ela recebeu um investimento por parte dos seus pais, um pai e uma mãe espetaculares, e ela foi fazer inglês, depois ela foi se graduar em bons cursos de teologia e sempre investiram nela, e agora os pais estão trabalhando para que ela more nos Estados Unidos e ela está tentando bolsa numa faculdade teológica de lá, e ela veio aqui, ouviu uma palavra, se despedir de nós, e com muito amor a gente deu essa palavra, a gente abraçou, mas algo me marcou quando eu olhei nos seus olhos, a consciência e o desejo de servir ao Senhor lá nos Estados Unidos. Consciente de que Deus investiu nela. Deus colocou líderes no caminho dela. Deus permitiu que ela falasse mais de um idioma. Deus permitiu que ela tivesse paz. Deus permitiu que ela tivesse condições de fazer essas viagens internacionais, que não é algo tão simples. Deus permitiu tudo isso. E ela tinha plena consciência. E ela quer servir ao Senhor com a sua vida. Isso é maravilhoso. É por isso que eu estou aqui. O Senhor me capacitou com algumas ferramentas e eu quero servir a você com elas. Os jovens de joelhos, é isso. É despertar jovens para que eles entendam que eles são como Josué e Caleb. Eles não são como aqueles 10 espias fujões que acabam morrendo porque querem voltar ao deserto. Eles são homens e mulheres maravilhosamente chamados pelo Senhor. Então eu quero fechar aqui o nosso ciclo de Jonas mais uma vez, dizendo alguns pontos para você, jovem. Jovem, Deus conta com você. Pare com esse papo de que Deus pode chamar outro. Não, jovem, Deus conta com você. Você é especial.
Sabe, não acho que Deus está descartando. Não acho que Deus esqueceu de você. Ah, Márcio, mas eu estou no pecado. Peça perdão a Deus, se levante, você é muito valioso. Você já tem as marcas do amor de Deus. Assim como aquela discípula veio aqui, a gente vê as marcas do amor de Deus, do investimento, do bilíngue na vida dela. Assim como eu que estou aqui falando para vocês, tenho algumas marcas, muitos anos de ensinamento que Deus me deu através de ótimos líderes. Você tem as marcas do amor de Deus aí também. Não desperdice, finge que não é com você. O terceiro ponto que eu quero falar para você aqui, com muito carinho, é: seus dons foram dados por Deus para resgatar vidas. Então vá lá e resgate. Dom aponta para resgate de vidas, para trabalho, para serviço, para amor. Mais um ponto que eu quero falar para você é que Jonas tinha uma identidade. Eu sou hebreu, sirvo, adoro ao Deus Todo-Poderoso que fez os céus, a terra. Jovem, você tem uma identidade, não a ignore. Não finge que não é com você. Lembro que certa vez, colocando um jovem para pregar, eu falei isso para ele, da nitidez da identidade dele levantado por Deus. Mas logo depois ele fugiu, como muitos fogem, dizendo que não, foi só um momento. Não foi só um momento. Deus não brinca. Deus não dá dons aos homens e depois tira, e só para fingir ou por um momento de descontração. Deus não faz isso. E eu quero terminar dizendo que, por favor, jovem, não durma, não desperdice o tempo, não desperdice o investimento das pessoas, não desperdice os líderes que Deus coloca em teu caminho. Muito pelo contrário, aproveite tudo. Seja como Eliseu aos pés de Elias, insista até pegar a unção dobrada. Seja como Josué, que esperava Moisés no monte. Seja como Ruth, que não deixou Noemi ir embora. Insista, insista, insista. É isso, nós terminamos Jonas aqui e eu vou fazer uma oração, porque talvez você está aí do outro lado, quebrantado, essa palavra chegou a você, você quer se animar, quer chegar no seu líder, no seu pastor e falar: não, eu quero voltar para o ministério, quero passar o processo de reconstrução, de restauração. Vamos orar para que essa unção então chegue ao teu coração e você realmente consiga isso. Senhor Jesus, eu te louvo por mais um curso de Jonas, mais uma temporada falando um pouco desse profeta fujão, e eu oro para que aqueles que estejam me vendo, vão me ver em determinado momento ou época, possam receber essa unção e possam pegar de volta o chamado carinhoso que o Senhor colocou nas suas mãos, para que sejam instrumentos de salvação de vidas. Tira a vergonha, a tristeza, tira o medo de serem rejeitados. O Senhor não rejeitou Jonas, o Senhor também não irá rejeitá-los. É isso. Eu te agradeço por mais esse momento para falar desse profeta tão especial, no nome de Jesus. Amém. É isso. Terminamos. Falamos de Jonas mais uma vez. E eu te convido então nesse domingo, domingo dia 16, nós vamos falar o espetáculo da ira. Você já explodiu em ira e depois ficou com aquela sensação amarga na boca? Nós vamos falar de tudo isso. Domingo, amanhã, às 15 horas. E eu convido você. Foi um prazer estar aqui com você. É um grande abraço e eu te aguardo. Amém. Que Deus te fortaleça. Tchau.